Turma, na atividade 1 nos fala o seguinte, que dada a função de R em R, definida por y igual a 3x mais 1, pede para que nós esbocemos o gráfico, façamos o estudo de sinal e depois para nós determinarmos se a função é crescente ou decrescente. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é reescrever e entender essa função. Lembrando que a função, né, é uma relação especial entre duas grandezas. Então, uma das grandezas é representada pela variável y e outra grandeza é representada pela variável x. E podemos também lembrar que a variável y é dependente da variável x, porque a variável x ela é independente, você pode atribuir qualquer valor a ele que ele vai resultar em algum valor y. Então, o primeiro ponto que é pedido é esboçar o gráfico. Para esboçar o gráfico, pessoal, nós vamos precisar de dois pontos, duas coordenadas, porque entre dois pontos passam só uma reta. Então, é essa reta que vai representar o gráfico da nossa função. Então, o primeiro ponto, nós vamos imaginar que y é igual a zero, pois quando nós determinamos o y igual a zero, nós estamos encontrando a raiz dessa função. Então, para encontrar a raiz da função, eu falo que 3x mais 1 é igual a zero. Agora, muita atenção, turma. Eu vou fazer aqui mostrando sempre porquê das coisas, mas não impede que você já faça do modo que você está acostumado, apenas para situar vocês de o porquê determinadas ações que nós tomamos nessa parte de equação. Exemplo. Quando estava aqui 3x mais 1, normalmente você fala, eu passo 1 para lá negativo. Eu coloquei dessa forma apenas para vocês entenderem por que nós fazemos isso. Porque em uma equação nós temos que manter o equilíbrio. E aqui eu quero deixar só a letra desse lado. E tinha mais 1. Então, para que eu eliminasse esse mais 1, eu subtraí por 1. Porque 1 menos 1 é 0. Só que como é uma equação, eu não posso fazer isso só de um lado, eu vou e faço de outro também. Então, do outro lado, eu também subtraí 1 e ficou 3x igual a menos 1. É o que normalmente vocês fazem. Passa para lá negativo, eu só expliquei o porquê. Novamente, nessa situação, você passaria o 3 dividindo, porque ele está multiplicando do outro lado. Mas o que nós realmente estamos fazendo é dividir ambos os lados por 3, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da igualdade por 3. Então, quando eu dividir aqui 3 dividido por 3, vai resultar em 1. E 1x eu não preciso de escrever 1, eu posso escrever apenas x. E do lado de cá nós vamos manter menos 1/3 e fazer a divisão. 1 dividido por 3 vai ser 0,333 infinitamente, uma dízima periódica. E como era negativo, nós vamos manter o sinal. Então, nossa raiz é menos 0,3333 até o infinito. O ponto apareceu antes do plano cartesiano, mas não vai afetar o nosso raciocínio aqui não. Porque o importante é marcar essa raiz no local certo. Ela é negativa, então ela está à esquerda, né, do eixo aqui de origem, do ponto de origem, e ela é 0,33, está entre o 0 e o menos 1. Então, marcamos um ponto. Agora, nós precisamos de um novo ponto. Eu vou assumir o x como 0. Só que aqui, turma, após eu terminar o cálculo, eu vou explicar para vocês. Vamos colocar no lugar do x o 0. Então, 3 vezes 0, 0. Y, 0 mais 1 é igual a 1. Eu poderia simplesmente ter olhado o termo independente. Sempre que o valor do x for 0, em uma função, né, do primeiro grau, nós podemos olhar o termo independente, porque o termo independente vai determinar o local aonde essa reta vai cruzar o eixo y. Olha aqui eu assinalando na direita. Então, esse ponto, bastava eu olhar aqui e estaria tranquilo. Mas eu prefiro fazer o cálculo para que vocês entendam o porquê. Sempre que o x for 0, nós não vamos pegar aqui na origem, e aí vai determinar uma altura. Então, nesse caso, era 0, coordenada 0, e 1, que era nosso ponto de interseção com o eixo y. A partir desses dois pontos, eu posso traçar uma reta, e a partir dessa reta eu posso fazer o estudo de sinal. O que é o estudo de sinal, pessoal? Olha o primeiro exemplo. Para x maior que menos 3. Então, o que seria o x maior que menos 3? Todos
menos 0,33, desculpa. Então, todos os valores que estão para frente da nossa raiz, pessoal, são maiores, estão à direita. Repara, para todos esses valores, o y vai ser maior que zero. E isso procede, olha só, todos os valores que são maiores que menos 0,33, que é a nossa raiz, o y vai ser maior que zero. Agora, para todos os valores menores que menos 0,333, os valores de y vão ser menores também. Se eu jogasse qualquer valor menor que nossa raiz dentro da função, ele retornaria um valor de y negativo também. Essa é a ideia do estudo de sinais. E se eu calcular o x como sendo igual à raiz, eu vou ter o y igual a zero. Além disso, o exercício pede para que nós falemos se é crescente ou decrescente. E a função vai ser crescente pelo seguinte, pessoal, porque o 3, que é o nosso coeficiente angular, ele determina se a função é crescente ou não. Se esse coeficiente for negativo, nossa função é decrescente. Se ele for positivo, a nossa função é crescente. Então, nesse caso, é 3x, a nossa função vai ser crescente. E também podemos simplesmente, representar como A maior que zero, porque quando você está lá na forma, genérica da função do primeiro grau, você escreve y igual a x mais b. Então, esse é o nosso coeficiente A. Se ele é maior que zero, a função é crescente.